Não há outro lugar melhor para se estar do que diante do nosso Deus. E quando nós estamos na presença dEle, nós queremos expressar a nossa alegria, nós queremos adorá-lo, porque Ele é merecedor. Nós não merecemos, mas o nosso Deus, Ele merece toda a honra, toda a glória. E é uma alegria para nós estarmos aqui nesta noite glorificando o nome dEle. Eu acredito que muitos, durante essa semana, tiveram muitas lutas, tiveram muitas batalhas, né? Mas você está aqui porque você é vencedor. Amém, irmão? Você pode dizer amém com fé, com certeza. Você é vencedor, meu irmão. Você venceu as perseguições essa semana. Você venceu as tentações essa semana. Você é um vencedor. Eu quero determinar essa palavra sobre a tua vida nessa noite. Hoje nós vamos, se Deus assim permitir, nós vamos a partir de hoje estudar um pouquinho do livro do Apocalipse. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 foi lido na leitura responsiva, os primeiros versos, e nós vamos ler a partir do verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Amém? Podeis assentar. Mantenha sua Bíblia aberta. Quero que uma vez mais você curve a sua cabeça. Eu quero que você ore junto comigo neste momento. Pai, nós queremos, Senhor, neste momento, abrir o nosso coração. Nós queremos abrir o nosso ouvido para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós desejamos, Senhor, ansiamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos nesta noite sair daqui fortalecidos, Senhor. Nós precisamos do Teu renovo, Senhor. Muitos estão cansados, muitos estão até abatidos, mas o Senhor tem promessa para esses. O Senhor deseja colocar a cada um de nós de pé na Tua presença, Senhor, para caminhar o Teu caminho, Senhor, que é verdadeiro e nos conduz até o céu. Por isso, venha com o Teu Espírito Santo ministrar sobre as nossas vidas nesta noite. Tira toda arrogância, tira toda soberba, tira todo orgulho, tira todo impedimento que Satanás tenta colocar, Senhor, para que a Tua glória seja completa nesta noite, em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém. Quantos querem ouvir a mensagem do Senhor? Quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Fala para o teu irmão, coloque a mão no ombro dele e fala para ele: o Senhor tem uma palavra para renovar você. Fala para o outro irmão agora: o Senhor tem uma palavra para renovar você. Agora pergunta a ele: como vai o seu caráter? O tema da palavra de hoje é o caráter de um cristão. Repita: o caráter de um cristão. Irmãos, o caráter, ele não nasce conosco. O caráter, ele é formado. Nós nascemos com um temperamento. Cada um de nós temos um tipo de temperamento.
Mas o temperamento, ele é trabalhado para formar na pessoa um caráter. E esse caráter vai revelar uma personalidade. E hoje eu quero falar sobre o caráter de um grande homem chamado João. Nós lemos o verso 9, e a palavra de Deus está dizendo no verso 9, começa dizendo: eu, João. Vamos falar um pouquinho de João. Quem é João? João foi o último apóstolo a morrer. João, ele foi o único apóstolo que morreu por morte natural. Todos os outros apóstolos, eles foram perseguidos, foram presos e mortos pelo mártir. Alguns foram crucificados em cruzes, outros foram degolados suas cabeças, outros sofreu de várias formas, foram arrancados o couro, mas João foi o único que não sofreu essa morte. João, ele morreu de morte natural. Por que será que Deus não permitiu que João passasse por tamanho sofrimento, por tamanha dor? Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Lucas, Jesus, ele chama João de Boanerge, que significa filho do trovão. Jesus estava querendo dizer, Jesus estava na verdade se referindo ao temperamento de João. Jesus estava vendo que João era alguém violento, João era alguém tempestuoso, João era alguém briguento, era um homem que era como um filho do trovão. E João, ele foi tão transformado por Jesus. João também era irmão de Jesus. João, ele foi tão transformado pelo Evangelho. Deus trabalhou tanto na sua personalidade, no seu caráter. Dia após dia, o caráter de João foi se transformando no caráter de Jesus, no caráter cristão. A ponto de Jesus passar a chamar a João de discípulo amado. João, que era um homem considerado como violento, como filho do trovão, alguém bravo, sanguinário, ele passou a ser chamado por Jesus de discípulo amado. Ele passou a ser um homem amoroso, ele passou a ser um homem bom, ele passou a ser alguém que começou a fazer obras boas, ter um bom coração. Deus transformou João. Fala para o teu irmão: Deus muda o caráter. Deus forma um caráter cristão em nós. E se nós formos olhar para os dias de hoje, o que está faltando na vida do cristão é o caráter. Nós temos visto muitas pessoas que aceitaram a Jesus, que estão na igreja, mas que ainda não deixou Jesus mudar o seu caráter. Ele continua o mesmo homem, ele continua a mesma pessoa que era quando era lá do mundo. Alguns que eram da prostituição continuam com o mesmo pensamento de prostituição. Os que eram, eu conheço pessoas assim. Tem pessoas que saem até da macumba, do centro de macumba, e vêm para a igreja e se converte ao Senhor. Mas quando você passa a conhecer aquela pessoa ainda tem aquelas mesma maldade que tinha quando ele era o outro homem, porque o seu caráter ainda não foi transformado. E por quê que nós ainda vemos cristãos dentro da igreja, pessoas que querem uma mudança, pessoas que querem ter uma vida com Jesus, mas que ainda é a mesma pessoa, é o mesmo homem? Tem pessoas que, se você pisar no calo dela,
ela começa a mostrar quem ela é. Se nós quisermos ser verdadeiramente um cristão, não convencido, mas convertido, nós precisamos deixar Deus mudar o nosso caráter, mexer com o nosso eu, mexer com o nosso orgulho, nos quebrar para nos fazer de novo. A Bíblia fala, né? Necessário é nascer de novo. Você quer ver alguns exemplos da Bíblia? Nós tivemos na Bíblia o apóstolo Pedro. Pedro, discípulo de Jesus. Pedro demorou muito para ter o seu caráter formado, para ter o seu caráter transformado. Pedro andava com Jesus. Pedro via tudo que Jesus fazia. Pedro era um cristão. Pedro era alguém que acreditava em Jesus, que seguia Jesus. Mas Pedro quando estava na mesa, junto com Jesus, ele falou: contigo eu vou até a morte. Não foi isso que ele falou? Vocês leem a Bíblia? Pedro falou: eu vou contigo até a morte. E quantas pessoas, irmãos, que falam isso conosco: pastor, estou na obra, estou junto com você, vamos ganhar vida, vamos resgatar vidas. Obreiros, nós estamos juntos. Igreja, nós estamos juntos. Quantas pessoas falam isso pra gente? E quando Jesus foi preso, quando prenderam Jesus, que pegaram Jesus, aquele mesmo Pedro que ainda não tinha um caráter transformado, o que ele fez? Puxou da sua espada para tentar vencer os inimigos de Jesus. Pedro, ele achou que ele poderia simplesmente puxar a espada e enfrentar aqueles soldados. E o que Jesus falou para ele? Pedro, guarda a sua espada, porque quem vive pela espada morrerá. Se você é um irmão que vive brigando com outro irmão, vive tendo briga dentro da igreja. Hoje nós estamos pregando para crente. Fala para o teu irmão: o pastor hoje está pregando para o crente. Amanhã nós vamos fazer um programa aqui, vamos gravar um programa aqui, só com os pregadores, que vai ser um programa evangelístico, para pregar só para os não crentes. Mas hoje nós estamos pregando para os crentes. Amém? E Jesus falou com Pedro: não é com a sua força. Se nós ficarmos querendo usar da nossa força, da nossa sabedoria, se achando melhor do que o outro, se achando mais santo do que o outro, se achando mais conhecedor do que o outro, e se nós não nos humilharmos, nós vamos morrer. Nós temos que nos humilhar, irmãos, para que Deus possa formar em nós um caráter. E Pedro falou que ele ia com Jesus até a morte. Mas quando ele viu o sofrimento de Jesus, quando ele viu a dor de Jesus, o que ele fez? Sabe o que acontece na igreja às vezes? Quando nós começamos, e eu estou pregando quando nós começamos uma grande obra, Deus faz uma grande promessa, muitos se propõem a ir. Foram 38 mil que se propuseram a ir com Gideão. 38, não foi isso? Desse número diminuiu para quantos? 300. Muitos se colocam: não, estou contigo até a morte, vou fazer a obra, vou evangelizar. Mas na primeira luta, na primeira batalha espiritual, na primeira guerra, a pessoa foge. A pessoa já não quer mais trabalhar. Eu não quero mais tocar, eu não quero mais cantar, eu não quero mais pregar, eu não quero mais fazer a obra. Por que você não quer, meu irmão? Vira para o teu irmão e fale para ele: Deus só conta com os valentes. Tem valente aqui para ir até o fim? Ao invés de Pedro ir até o fim, o que Pedro fez? Negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Judas conheceu a Jesus. Judas estava juntinho
com Jesus o tempo todo, ouvindo as pregações, os sermões de Jesus, as parábolas de Jesus. E no final o que Judas fez? Por quantas moedas? 30 moedas de pratas. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Tem pastor traindo a Jesus por coisa tão pequena. O que eu falei aqui no começo aqui? Qual é a nossa maior promessa? A vida eterna. Tem gente trocando isso por coisa tão pequena. Irmãos dentro da igreja trocando isso por coisa tão banal. E Judas foi assim. Ele não teve um caráter. Ele não teve uma formação de caráter de Cristo. Judas estava seguindo a Jesus interessado. Judas acreditava que Jesus fosse ser alguém que ia mudar a situação de Roma, que ia revolucionar. Era esse o interesse dele. Quantos estão na igreja, irmãos? Porque tem interesse. Eu estou na igreja porque eu sei que Jesus vai me dar aquele emprego. Eu estou na igreja porque eu sei que Jesus vai me dar aquilo, aquela coisa. E essas pessoas que estão na igreja interessadas, nós estamos pregando para esses crentes que estão na igreja interessados, vão trair Jesus facilmente. Vão trair Jesus facilmente. Não estou falando de você trair o pastor, de você não querer mais fazer trabalho para o pastor. Estou falando de fazer a obra de Deus. E cada um de nós vamos dar conta daquilo que veio até a nossa mão. Eu vou dar conta do que veio à minha mão, você vai dar conta do que veio à tua mão. E muitas pessoas estão traindo a Jesus por tão pouca coisa. Mas João foi o único que, quando Jesus estava sendo preso naquela cruz, quem estava ali aos pés da cruz, juntinho? João. João estava correndo risco de vida, mas ele estava ali, juntinho com Jesus, acompanhando, seguindo. João sabia que ele não podia tomar o lugar de Jesus. João sabia que ele não podia ser crucificado junto com Jesus, porque ele conheceu a palavra, e necessário era que aquilo acontecesse com Jesus. Mas ele estava ali, sofrendo junto com Jesus. Então, irmãos, nós podemos ver aqui que João, ele teve um caráter formado por Jesus. Ainda no verso 9, se você ainda está com a Bíblia aberta: eu, João, que também sou vosso irmão e... Sabe o que nós aprendemos aqui? João, ele estava preso, era o último apóstolo. Ele estava preso lá na ilha de Pátimos. E os crentes da Ásia estavam preocupados. Eles estavam preocupados porque todos os apóstolos haviam sido assassinados. Todos os apóstolos estavam mortos. E só tinha João. E eles estavam ali fugidos, aguardando, esperando uma palavra de Deus. Que o apóstolo João pudesse trazer uma palavra de Deus para conforto dos seus corações, para dar uma direção para eles. E quando João, ele começa a escrever o livro de Apocalipse, ele também escreveu o Evangelho de João, ele escreveu as 3 epístolas de João e as cartas no Apocalipse. Para quem não sabe, as cartas e as epístolas, elas eram diferentes, né? As epístolas também eram cartas, porém, as cartas, elas eram direcionadas a uma pessoa ou a uma igreja, era direcionada para alguém. Então ela tinha que ter no máximo 300 palavras. Por isso são chamados de cartas. Então quando a gente estuda a Bíblia, a gente tem que ter bem esse cuidado na hora de ler as epístolas de Paulo, na hora de ler as cartas, para a gente saber
para quem está sendo direcionada estas cartas e as epístolas. E as epístolas eram para um grupo maior de pessoas, aonde mais pessoas poderiam também receber e ler aquelas epístolas, né? Então, João, ele escreve as 3 epístolas de João, que abrange mais pessoas, e ele escreve a carta, as 7 cartas do Apocalipse, mas que acaba também abrangendo para nós nos dias de hoje, né? Então, amados, quantos estão entendendo a palavra do Senhor? João, quando ele começa a escrever, ele começa a dizer: eu sou o vosso irmão e companheiro. Olha só que interessante, qual é a mensagem que nós podemos ver aqui? João, queridos, estava vendo o céu aberto. João estava sendo poderosamente usado nas mãos do Senhor. João estava vendo a glória de Deus. Ou seja, João era o cara da época. Mas olha só como que ele se coloca: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro. Ele não se coloca como maior, ele não se coloca como melhor do que aquelas pessoas, como privilegiado. Ele não se coloca, ele se coloca na mesma condição. Eu também sou vosso irmão, estou escrevendo a vocês. E ele diz, e aqui está nos mostrando que João, ele é um homem que tem comunhão e intimidade com aqueles crentes da Ásia. Irmãos, você tem sido companheiro do seu irmão? Você tem sido irmão dos seus irmãos em Cristo? Você tem sido de verdade, com sinceridade de coração? Você tem sido companheiro? E aqui a palavra de Deus diz que ele era irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Ele também é um homem que participa das alegrias e prova com a igreja. Sabe o que acontece, irmãos? Eu e você como meu irmão, eu como seu irmão, nós precisamos compartilhar não só as alegrias. Há momentos na nossa vida que é momento de dor, momento de tristeza, momento de fraqueza, muitas das vezes momento de frieza. E nós precisamos compartilhar não só na alegria, mas também nas dores dos nossos irmãos. Uma pessoa que tem um caráter cristão, quando o irmão está sofrendo, ele não deixa aquele irmão sozinho, ele se une, ele vai lá, ele se interessa, ele sente a dor do irmão. Mas hoje nós não estamos vendo isso. Hoje muitos só querem compartilhar na alegria. A igreja está prosperando, o meu irmão está prosperando, então eu estou do lado dele, estou juntinho com ele. Mas quando o irmão está passando por luta, está devendo, está com problema, aí aqueles, parece até lá no mundo que é assim. Quando você tem tudo, os amigos estão perto de você. Quando você não tem, os amigos estão longe. E às vezes acontece isso dentro da igreja. Sabe por quê? Porque não foi formado ainda um caráter cristão. Você está entendendo essa palavra? Diga assim: Senhor, eu quero um caráter de cristão. Agora, amado, interessante que ele fala que ele é irmão e companheiro nas aflições. Ele era alguém que compartilhava das aflições e da paciência de Jesus Cristo, do reino de Jesus Cristo. As aflições são exatamente o que eu acabei de falar: tribulação.
Os crentes estavam passando tribulações. Os crentes eram, irmãos, perseguidos. Aqueles crentes eram presos, jogados para os leões comerem. Aqueles crentes eram jogados na fornalha. Aqueles crentes eram pendurados na cruz. E hoje a igreja de Cristo está sendo muito perseguida nos países aí fora, na África. Há pouco tempo agora eu estava num site vendo uma reportagem e estava contando a história de 17 jovens. Esses 17 jovens, 7 eram mulheres, jovem mesmo, 17, 20 anos. E eles estavam em um lugar que agora eu não me lembro o nome, lá na África. E eles sabiam que não podiam pregar a palavra de Deus, mas eles estavam fazendo isso a si mesmo. E eles estavam em uma casa pregando, evangelizando, e de repente chegaram os policiais e pegaram eles no flagrante, pregando. Então prenderam aquele jovem, fizeram aquele jovem ir andando até uma delegacia que levou mais ou menos quase um dia andando de pé para chegar até a delegacia para serem presos. E quando eles foram presos, quando ficavam as pessoas presas neste lugar, a família que tinha que levar o alimento, os remédios, e eles proibiram a família de fazer isso. Então começou os irmãos, colocar isso na internet para poder os irmãos ajudarem, as igrejas orarem para eles. Então lá eles foram brutalmente violentados, fizeram de tudo com esses jovens, mas eles sabiam o risco que eles estavam correndo. Mas mesmo assim eles não deixaram de pregar a palavra de Deus. Por outro lado, nós olhamos a igreja no Brasil, porque se você for ver mais reportagens, você vai ver que lá fora está tendo muita perseguição aos evangélicos. E aqui no Brasil, o que está acontecendo? Nada. A igreja no Brasil está, não está acontecendo nada. E sabe por que não acontece? Porque está faltando um caráter cristão. Porque se começar as pessoas tomarem um caráter cristão, essas pessoas vão ir contra essas políticas, contra esses governos. A única coisa que está acontecendo aqui no Brasil é algo que estão falando sobre o homossexualismo. Mas tem muita coisa que poderia falar mais e mais e brigar, mas não briga. Então, por outro lado, os prefeitos, o presidente, os governadores não implicam com a igreja. Porque a igreja não faz nada, não está incomodando. Então nós estamos tranquilos, enquanto lá fora eles estão sendo presos e mortos. Sabe qual a única perseguição que nós temos na igreja? Está entre nós mesmos. Está entre os irmãos mesmo. Um querendo ser mais do que o outro, um querendo puxar o tapete do outro. É uma reflexão boa nesta noite, né, meu irmão? Fala para o seu irmão, fala para ele. Deus está usando essa igreja para fazer a diferença. Vamos aplaudir ao Senhor porque Ele é bom. E João também lhe fala sobre o reino. O que é o reino? O que é o reino de Deus? O que nós pregamos? O que é o reino que nós pregamos? Querido, nós já vivemos o reino de Deus. Não vivemos ainda na sua plenitude, mas nós já vivemos o reino de Deus. Vai chegar o momento em que esse reino vai vir sobre as nossas vidas na plenitude. Mas nós já vivemos esse reino. É a palavra de vida eterna. Não é a palavra da rosa que cura. Não é. Por que eu falo muito disso? Porque esse é o evangelho distorcido. É disso que nós temos lutado contra. O evangelho do reino, a pregação do reino, não é os bens materiais que você pode possuir. Não é o óleo ungido. A verdadeira pregação do reino é aquela que João fazia, João Batista, agora o outro João. Arrependei-vos, porque o tempo está próximo.
É isso, é este reino que eu e você precisamos viver, querido. Nos arrepender dia após dia, nos humilhar para que o Jesus forme em nós um caráter cristão, para que nós não venhamos nos decepcionar naquele grande dia da sua vinda, da sua volta. Esse é o evangelho do reino, não há outro. Estou inventando outro, mas não há outro. E esse é o reino, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. E enquanto nós estivermos vivendo este reino, sabe por que as igrejas estão sendo perseguidas lá fora? Porque eles estão vivendo o reino. Enquanto nós formos o reino de Deus aqui na terra, enquanto nós formos a testemunha de Cristo aqui na terra, meu irmão, nós temos que ser perseguidos. Nós vamos ter aflições, nós vamos sofrer. Mas ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Irmão, nós temos que ter um caráter cristão. Viver o reino de verdade. Muitas pessoas estão iludidas. Muitas pessoas estão iludidas dentro da igreja, estão enganadas. Eu preciso mudar o meu caráter, formar o meu caráter dia após dia. Ainda tem muita coisa em mim. Eu preciso descer mais. E eu confesso isso aqui diante dos irmãos. Tem muita coisa em mim que precisa, mas eu tenho essa consciência plena. Estou dia após dia tentando ser melhor. E Deus está me vendo. Ele está olhando para mim. E Ele quer olhar você também com esse propósito. Naquilo que você não tem conseguido, mas se você coloca diante do Senhor, Deus vai começar a mudar o seu caráter. No reino, na aflição e na paciência. João está falando que é irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência. Sabe o que quer dizer a paciência? A paciência quer dizer perseverança. Eu e você temos que perseverar. Perseverar contra o sistema do mundo, contra a idolatria dentro da igreja. Nós temos que perseverar contra isso. Nós precisamos ir até o fim. Deixa eu adiantar um pouquinho porque a hora já foi. Vamos lá no versículo, ainda no 9, diz: estava na ilha chamada, o que, irmãos? Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo. Olha só, essa ilha que João estava, não era uma linda ilha. Não era uma ilha onde João estava ali, sabe? Sombra e água fresca, aguinha de coco. Ele não estava nessa ilha, não é essa ilha que a Bíblia está falando. A ilha que João estava era uma ilha rochosa. Era uma ilha que estava ali todo tipo de gente ruim, que não presta, de bandido, de estrupador, de assassino, todo tipo de pessoa ruim. E João estava ali juntinho. Por que João estava ali? O que diz aqui? Por causa da palavra de Deus e pelo... E João estava ali, ó, numa ilha, preso por causa da palavra de Deus. Irmãos, a aflição que ele estava passando era só por causa da pregação do Evangelho. E esses últimos dias são hoje também. Se a igreja não passa por perseguição, se a igreja não passa por dificuldades, se a igreja não passa por luta, se os irmãos não passam por luta, alguma coisa está errada. E nós estamos em guerra. Nós estamos numa guerra. Sabe por que nós estamos nessa guerra, nessa luta? Porque nós estamos pregando a verdade. Se nós começarmos a usar o mesmo falso evangelho que estão usando por aí, não é todo mundo não, tá, irmãos? Não é todo mundo não, mas tem. Aí a gente não vai passar por luta, vai ficar tudo uma beleza. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o que tem desanimado você. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dor. Eu não sei. Deus não está me revelando. Eu não vou falar que eis que te digo, estou vendo. Eu não estou vendo nada. Eu não sei a sua luta, tá? Mas Deus conhece você.
Deus sabe cada dificuldade que você passa dia após dia. Deus conhece o seu temperamento. Deus sabe o caráter que tem sido formado em você. Talvez as pessoas te julgam e te julgam mal, mas Deus te conhece. E eu quero dizer para você, meu irmão, que nesta mensagem de João, quando ele diz que ele foi arrebatado em espírito, Deus quer falar, sabe o que, comigo e com você, nesta noite, nesta igreja? Não importa o lugar que você esteja. Você pode estar num lugar muito ruim. Você pode estar numa situação muito ruim, de fraqueza espiritual, talvez de pecado. Você pode estar numa situação que você pode falar, pastor, o senhor não conhece. Se você conhecesse a minha situação, você ia pregar outra mensagem. Eu quero te dizer que se você deixar Deus formar o seu caráter, se você abrir o seu coração nesta noite, Deus vai começar a te arrebatar em espírito. Sabe o que é isso? Ele vai te tirar do lugar ruim que você está e vai botar num lugares alto, porque você se humilhou na presença dele. Foi isso que ele fez com João. João estava no pior lugar que o homem poderia estar, mas foi nesse momento, foi neste lugar de dificuldade, de tribulação, de aflição, de prisão, que Deus pega João, abre os olhos dele e começa a mostrar a glória dele, meu irmão. Não importa a sua situação, nesta noite o Senhor quer mostrar a glória dele para você. Você tem que acreditar nessa palavra, você tem que abrir a sua boca e dizer, Senhor, eu quero ver a tua glória na minha vida. Não se conforme com a sua situação. Nós não podemos nos conformar com a nossa situação. Nós precisamos dizer, Deus, se o Senhor, naquele lugar que João estava lá, onde ninguém dava nada, onde ele estava esquecido, o Senhor foi lá e arrebatou. Sabe o que é arrebatar, irmãos? Arrebatar é ser arrancado com força, às pressas. Sabe o que isso quer dizer? Deus vai te arrebatar com força dessa situação. Deus vai te tirar com força dessa situação que você está, meu irmão. Se você acredita nessa palavra, levanta a sua mão para o céu, glorifica o nome do Senhor, porque Ele vai arrebatar você deste lugar que você está e vai te colocar em lugares mais altos, na intimidade com Ele. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Ti, Senhor, glória a Ti. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Nos tira, Senhor, do lugar de desânimo. Nos tira do lugar de fraqueza, Senhor. E nos coloca em lugares altos contigo, com mais intimidade contigo, com o Espírito mais elevado a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. João está dizendo que isso aconteceu com ele no dia do Senhor. Eu entendi através dessa mensagem que o dia do Senhor hoje, na nossa vida, é quando? Amanhã? É ontem? Depois de amanhã? Semana que vem? Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia que o Senhor vai te arrebatar? É hoje. Qual é o dia que Ele vai mudar a sua visão? É hoje. Qual é o dia que Ele vai formar o seu caráter? É hoje. Qual é o dia que o Senhor vai mostrar a glória para você? A glória dele é hoje. Você crê que é hoje, meu irmão? O dia do Senhor é hoje. Chegou o dia do Senhor na tua vida. Profetiza para o seu irmão, fale para ele: chegou o dia do Senhor na tua vida, meu irmão. O dia do Senhor é hoje. Aleluia. Eu creio nessa palavra. E no dia do Senhor, João ouviu de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aleluia. Glória a Deus. Imagina João ali, irmãos, naquela prisão, naquela cadeia, e de repente por trás dele vem aquela grande voz, como você está ouvindo, porque você não está ouvindo a voz do pastor Josué, você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, que está te falando, que vai te tirar desse lugar, que vai transformar a tua vida, que vai formar o teu caráter. E essa é uma voz de trombeta, porque é a voz de Deus.
Agora você imagina João ouvindo aquela voz falar por detrás dele. E o que aquela voz fala? O que aquela voz que João estava ouvindo com o som de trombeta fala? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas. Deixa eu falar com você uma coisa. Quando o Senhor fala com você, meu irmão, aprende isso nesta noite. Tem muita gente que fica dizendo, que Deus manda te dizer isso, manda te dizer aquilo. Eu não tenho nada contra a voz de Deus. Mas tem muita gente que está falando que Deus está dizendo coisa que Deus não está dizendo, está vendo coisa que Deus não está mostrando. Porque quando Deus fala com alguém e dar uma ordem, Ele fala com você porque Ele quer que você faça alguma coisa. Ele tem uma missão para você. Ele tem uma batalha, Ele tem um projeto, Ele tem algo que você precisa fazer. E hoje a palavra que Deus está dizendo para mim e para você é que Ele quer formar em nós um caráter cristão. Isso que Ele quer nessa igreja. Ele não quer que essa igreja fique morna, Ele não quer que essa igreja fique fria, Ele não quer que essa igreja se perca. Ele quer que essa igreja seja testemunha, que seja formado de crentes, de cristãos com o caráter dEle. E quando Ele fala com João, Ele dá uma ordem: o que vês, escreve. O que vês, escreve. A ordem que o Senhor está te dando, meu irmão, nesta noite: eu quero um caráter de cristão na tua vida. Você recebe essa palavra? Enquanto a Dalila vai estar cantando aqui, eu gostaria que você, nesse momento, você pudesse falar com Deus, você pudesse orar ao Senhor e dizer, apresentar ao Senhor as suas fraquezas. Não tenha ninguém aqui que é bom o suficiente. Não tem ninguém aqui que não precise melhorar mais. Eu sou o primeiro. E eu quero orar junto com você nesta hora. Vamos nos confessar para Deus. Vamos pedir para Deus mudar a nossa personalidade, mexer com o nosso temperamento e formar um caráter cristão em nós.